Saudações, turminha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e hoje nós temos mais um capítulo da série Chiquito Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas e as dúvidas de vocês aqui no YouTube, no Instagram e tudo mais. Bora começar? Antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro, vira padrinho, ajuda o blog do Chiquito, manda suas dúvidas, tá? Comenta aí no vídeo suas dúvidas, comenta aí da onde você está assistindo o blog do Chiquito. Vamos soltar a vinheta, começa aí. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$5. O link está na descrição. Então hoje nós temos mais um vídeo da série Chiquito Responde. Irei responder dúvidas que foram enviadas até mim pelo Instagram e aqui pela caixinha do YouTube. Separei algumas, então vamos lá com algumas perguntinhas da turma. Vou começar com a pergunta aqui do nosso amigo do Instagram, Cleiton Maia. Ele perguntou: ao aplicar o primer, o ideal é uma aplicação bem suave ou carregar bastante para ficar selado? Essa é uma dúvida muito comum, essa é uma dúvida bastante recorrente no nosso hobby. Tá? Primeiro a gente tem que entender mais ou menos o que é o primer. Sempre ensinei para vocês, foi assunto de um vídeo nosso recentemente, inclusive, né? O primer, ele tem aquela receitinha de bolo. Né? O que é um primer? O primer precisa ter a tinta base, o primer precisa ter a carga e o primer precisa ter o promotor de aderência. Receitinha de bolo. Tendo qualquer um desses elementos, você criou um primer. Lógico que dentro desses três elementos, você vai ter uma variedade aí de opções. Primer com esmalte, primer com acrílico, primer com sei lá eu que diabo. Temos vários tipos de primer. Mas a dúvida aqui é, tem que selar o kit, tem que travar o kit de primer ou só uma poeirinha de primer? Bom, qual que é a função básica do primer? Né? A gente fala assim, o primer é a superfície preparatória de pintura. Mas ele prepara como? Como que ele prepara essa superfície para a pintura? A gente precisa entender aí as relações das tintas com suas sobrecamadas e com a sua superfície de ancoragem, onde a tinta trava. Tá? O primer, muitas vezes, ele trava na superfície, muitas vezes não, ele trava na superfície, diferente das outras tintas, porque ele tem o promotor de aderência. O promotor de aderência é como se fosse uma cola. Então ele vai pegar uma tinta, independente se aquela tinta tem aderência com o plástico ou não, o promotor de aderência vai grudar aquela molécula de tinta na superfície de pintura. Tá? Depois a gente tem que entender, após o primer, como que são feitas as ligações químicas das tintas, como que as tintas funcionam, qual que é o mecanismo de aderência das tintas. Tá aí um problema, esbarramos num problema. Por quê? Porque o mecanismo de aderência das tintas
são distintos. Cada tipo de tinta tem um mecanismo de aderência diferente. Elas não funcionam todas da mesma maneira. Existe uma similaridade, mas elas não são iguais. Elas não são iguais. O que existe em comum, o que é comum entre todos os tipos de tinta, automotivas, para modelismo, tintas artísticas, é a retração. Retração. Quando você pega a tinta no tubo, a tinta no vidrinho, a tinta no pote, ela é uma mistura. Ela é a resina da tinta solvida lá no solvente dela. No thinner, na terebentina, na água rasa, do querosene, não importa aonde. Ela é um conjunto de coisas. Essa solvência, ela costuma ser algo volátil, até inclusive para ela solver a resina da tinta. Senão ela não solveria. Então quando você aplica a tinta na superfície, você vai ter uma evaporação da solvência, né? O solvente vai embora. Isso significa que parte daquele suco, daquela sopa, daquele cozido que tem ali, vai embora. Vai embora. Então se a tinta for 50% solvente, ela vai perder 50% do volume. Se ela for 70% solvente, ela vai perder 70% do volume. Se ela for 90%, ela perde 90% do volume. Se ela for 10% solvente, ela vai perder 10% do volume. 100% solvente, ela vai perder 70% do volume. Se ela for 90%, ela perde 90%. O que define isso? O tipo de tinta. Tem tintas que são mais voláteis, tem tintas que são mais diluídas, tem tintas que têm uma resina mais grossa, uma resina mais fina. Tem tintas que é apenas o pigmento solvido em um meio líquido. Vai depender do tipo de tinta. Tá? Mas em comum a todos os tipos de tinta é a retração. Então, quando a tinta está em processo de secagem, ela está perdendo volume. Então, ela está diminuindo perante a superfície de pintura. Conforme ela vai diminuindo, ela agarra na superfície. Ela pega, ela arranha como se fosse um gato. Sabe? De onça, né? Ela vai agarrando na superfície. Tá? É aí que entra a carga do primer. O espessante. Por que primer tem espessante? Porque o primer ele precisa deixar uma leve aspereza na superfície, grudado, né? Grudado com o quê? Com a tinta e com o promotor de aderência. Tá? Essa leve aspereza vai ser aonde essas moléculas de tinta que no estado líquido vão penetrar, vão capilarizar, e quando elas começarem a retrair, elas vão ter onde agarrar, elas vão ter tração. Tá? Todas as tintas, quase, assim, não me vem nenhuma exceção à cabeça, tem como um dos seus mecanismos de aderência a tração, a retração em cima da superfície. Algumas tintas aderem somente por retração. Exemplo, tinta óleo, esmalte sintético e tinta Duco automotivo. Elas não reagem com a superfície ao ponto de ligarem quimicamente entre si. Elas só vão aderir por retração. Então o importante do primer não é a quantidade em si. A importância do primer é que ele tenha um preenchimento uniforme e esse preenchimento gere alguma aspereza, alguma aderência. Aí a gente chega num outro problema, tá? Porque eu ainda não cheguei na resposta do nosso amigo Clayton, né? Então quer dizer que eu preciso travar de primer a pintura? Não. A gente não pode cair no erro de querer jogar muito primer. Tá? Um erro muito comum, que eu vejo até cara bom fazendo isso, é aplicar primer para depois polir o primer. Não, se você aplicou o primer e depois você teve que polir ele, passar filtro de café, lixa, sei lá o que você passou, você errou na aplicação do primer. Tá? Você aplicou primer demais. Você podia ter ido com um pouquinho do pé no freio, usado um primer mais diluído, uma mão mais leve, você não ia ter que ter esse retrabalho em cima do primer, né? O cara não chegou nem na pintura, o cara já está tendo que polir a superfície.
Se você está aplicando ao primer ao ponto de você ter que polir ele, porque se você não polir ele e jogar a tinta em cima dele, a pintura vai ficar áspera, a pintura vai ter casca de laranja, saiba que você foi um pouco fundo demais na quantidade do thinner, na quantidade de primer. Você pôs um pouco de primer demais. Tá? Agora tem um outro extremo, o extremo que acontece um pouco mais assim, por exemplo, comigo. Né? Quando a falha mais comum de acontecer na minha mão é a gente colocar primer de menos. Aí o primer de menos você vai ter uma perda de aderência mais acentuada. Você vai ter a tinta pulando fora, a tinta escamando com maior facilidade, a tinta saindo um pouco mais na fita. Né? Eu, por exemplo, cometo muito mais esse erro de primer de menos do que primer de mais. Tá? Para quê? Para não... A esperança de aplicar menos primer para mim é a esperança de eu ter sempre uma superfície mais lisa e não prejudicar o acabamento. Né? Um primer mal aplicado pode matar teu acabamento. Você pode matar tua pintura na primeira camada de tinta. Costumo ensinar a técnica da poeirinha. Poeirinha, assim, você joga uma camadinha assim, de primer só para você ter certeza que caiu primer no kit. Tá? Às vezes a técnica da poeirinha, você vai ter um ganho no acabamento final, mas dependendo do caso, você pode ter uma tinta aí com baixa aderência. Né? Às vezes você já sabe que você vai fazer uma pintura com muitos layers, muitas camadas, fita, papel, máscara líquida, massinha, aquela pintura vai sofrer até ela ficar pronta. Você pode dar uma caprichadinha no primer para você ter certeza que vai ter bastante o quê? Promotor de aderência segurando aquela superfície primária ali do kit. Tá? Vale lembrar também que essas relações conflituosas de tinta com superfície valem para a primeira camada, quando você está jogando a tinta em cima do plástico. A partir do momento que o plástico ganha uma camada de tinta, a relação muda um pouquinho. Porque as mãos de tinta entre si possuem ligações químicas. Então, quando você joga uma tinta e ela está lá solvida, vai sobrar ali, vai rolar uma troquinha de elétrons ali. Então, muda a relação. Senão, a gente teria que dar primer toda vez que vai entrar uma camada nova. Você dá primer, pinta de uma cor, aí depois você vai ter que, sei lá, fazer uma faixa, fazer uma camuflagem, você teria que jogar mais uma camada de primer por cima. Não precisa. Entre as camadas de tinta, a relação química muda, elas já começam a ter troca. Então, por exemplo, nas tintas automotivas e tintas à base de thinner, de maneira geral, né, quando você joga uma camada de tinta diluída em cima do kit, o próprio solvente que está ali saindo junto com o pincel, junto com o aerógrafo, ativa alguma coisa na valência ali da tinta que já está depositada no kit. Então, por isso que a gente aplica primer uma vez só. A gente aplica primer só na camada de base. Tá? Eu ia falar mais alguma coisa. Alguns professores meus de aerografia, alguns deles modelistas muito bons, gostavam de aplicar primer até uniformizar a cor. Né? Então, assim, se você tem um kit, sei lá, tá com várias cores, veio árvores de cores diferentes, tem resina, tem funilaria, tem várias coisas ali conversando dentro do kit, né? Eles aplicavam primer até ficar uniforme, até tudo ficar da cor do primer. Esse pode ser uma boa referência também, tá? Tem que tomar cuidado, porque muito primer pode significar muita carga pode significar muita aspereza, e você pode matar a lisura da sua tinta na primeira camada. Agora uma pergunta vinda diretamente do YouTube, do Marcelo Marques. Alguns modelistas pintam peças na própria árvore, mas como fica a funilaria depois? Ótima pergunta, Marcelo. Funciona desse jeito. Quando o cara começa no plastimodelismo, parece a coisa mais óbvia do mundo pintar peças nas árvores. Passa um tempo, alguém ensina para ele que isso é errado. Alguém vai lá e fala assim, não, cara, você tá fazendo isso errado. Não pode. É proibido. Aí por um tempo o cara para de fazer, e não só para de fazer, como ele vira o vigilante da internet, né?
e passa a condenar quem pinta peça na árvore, né? Vai evoluindo, aí chega uma época que o cara volta a pintar na árvore, porque pintar na árvore tem algumas praticidades, tá? Pode pintar peça na árvore? Pode pintar peça na árvore, pessoal. Pode pintar peça na árvore, sim. Pode pintar peça na árvore, sim. Tá? Não tem nada de proibido, nada de errado. Você tem que estar atento a alguns aspectos. Já ensinei eles aqui, vou ensinar de novo. Tá? Toda peça, sem exceção, 100% das peças do seu kit, seja ele qual kit for, você precisa ficar atento a 3 detalhes. 2 deles vai ter na sua peça com toda certeza, pelo menos. Tá? Primeira coisa, a rebarba. A rebarba é o resquício da conexão da pecinha com a árvore. Pega uma árvore aqui, Chiquito. Conexão da peça com a árvore. A hora que você cortar, vai ficar uma berebinha ali, uma gosminha de plástico. Vai ficar. Tá? Então você já sabe que você tem um negócio que você vai ter que limpar em 100% das peças. Sempre vai haver a rebarba. A questão é que em alguns kits, a peça, ou por acaso, ou por projeto do engenheiro responsável pela árvore, a rebarba ela vai ficar num lugar especial, num lugar definido, específico, que não atrapalha a mecânica do kit. Tá? Um encaixezinho, uma beiradinha, uma coisa que não vai ficar aparecendo, né? Porque a rebarba é ruim. Se o engenheiro for esperto, se o cara que projeta a árvore do kit, ele vai se ater a isso, ele vai tentar esconder a área da rebarba. Tá? Ele não sabe o nível do modelista que vai estar lidando com o kit dele, então ele tem que tentar ser mais receptivo com o kit. Tá? Então, pode ser que esse problema vá acontecer na sua peça, mas não afete a montagem ou a estética da peça. Então significa que se a peça sair da árvore pintada, ela vai sair com a berebinha da rebarba, tanto faz. Então você tem que analisar, antes de pintar as peças nas árvores, analisar aonde a peça está apoiada no kit. E ainda tem, além da rebarba, que vai acontecer sempre, tem as linhas de injeção, que são resultados, subproduto da junção de um molde com outro. Toda peça tem linha de injeção. Toda peça tem linha de injeção. Vamos falar de novo com eco agora. Toda peça tem linha de injeção. Tá? Se você não está vendo a linha de injeção, é porque o engenheiro daquele kit escondeu a linha de você. Ele é esperto, ele sabe onde está. O cara que está desenhando a linha ali, ele sabe onde pôr a linha. Tá? Se ele não for preguiçoso, né? Engenheiro da Revel, um beijo para você. Se ele não for preguiçoso, ele vai tentar esconder a linha também, para você não perceber. Mas se você pegar uma peça que exigiu muito dos dois lados do molde, precisou de muito detalhe de um lado, muito detalhe do outro, então a peça ela sai meio lado do molde, meio lado do outro, essa linha vai existir. Pode procurar aí, ó, no trem de pouso do seu avião, nas suas rodas, nos escapamentos do carro, né? Tudo que eu precisar usar aí, os dois lados do molde, vai ter a linha de injeção. E nas peças maiores ainda tem uma outra marca, que é as marcas do extrator. São os pinos extratores de dentro do molde que gospem o molde para fora. Né? O processo de produção é rápido, então assim, a retirada da árvore de dentro do molde é meio uma coisa assim meio violenta, né? Então tem as marcas de extrator também, então você tem que ficar de olho nessas marcas, tá? Se você conseguir tratar elas na árvore, tirar a linha de injeção, tirar as marcas de extrator e elas estiverem escondidas, disfarçadas, não vai atrapalhar. Mais um ponto para você poder pintar suas peças nas árvores, tá? Quais outros problemas de deixar as peças nas árvores para pintar? O desmoldante, aquela gordura da árvore, né? A gente já falou de lavar os kits. Os kits têm que ser lavados em alguns momentos.
Eu não lavo as peças nas árvores, mas eu lavo os kits, por exemplo, antes de pintar, que dá mais ou menos na mesma. Então você tem que tomar cuidado aí com o desmoldante, tá? E tem kits que vem muito carregado de desmoldante, você tem que ficar bem esperto com isso daí. E também você tem que ficar esperto com a maldição do Chiquito da peça sem dry fit, né? Se é aquela peça que você pintou sem testar o encaixe dela, essa peça é a que não vai entrar no seu kit. É uma maldição que eu estou lançando sobre você, porque lançar essa maldição sobre mim, eu preciso espalhar essa maldição por aí. Então, toda peça que você não testar o encaixe, essa peça vai ter problema de encaixe. Uma peça que está na árvore é uma peça que você não testou o encaixe. Você não sabe se ela vai entrar bem, se ela vai precisar de funilaria, se ela vai precisar... Né? Esses são os pontos que jogam contra a você deixar a peça na árvore, pintar a peça na árvore, tá? Mas nada impede de esses pontos serem contornáveis. Não tem, às vezes acontece, às vezes é uma peça muito pequenininha, às vezes é uns dedinhos, detalhezinhos, uns ganchinhos. Dá para deixar a peça na árvore numa boa, isso acontece, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, fica de olho nesses aspectos que acontecem sempre com todas as peças. Tá? Conseguiu contornar eles dentro da árvore, você vai conseguir pintar na árvore. Lógico que tem que ficar de olho também, né? Você não vai conseguir, por exemplo, fazer junção de fuselagem depois. Né? Você tem que ficar esperto. Não é kit inteiro que você vai deixar na árvore. Tem kit, você vai ter que desmontar as peças, testar encaixe, passar massa, tá? Mas uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro aí, tá? Pode ficar na árvore aí, fique esperto, dá pra matar. Mais uma pergunta aqui do YouTube. O Gapridema, né? É o nosso amigo Gabriel perguntando: pintura áspera ou com textura, como resolver este problema? Tá? Ótima pergunta, Gabriel, muito obrigado. Olha, aspereza, pintura grossa, pintura com textura, pintura com casca de laranja, tá? Como que a gente resolve? Polimento. Lembra da aula do Chiquito? Procura lá. Se eu lembrar, deixa o card aqui, né? Diferença entre pintura lisa e pintura brilhante. É o ruído. Como que a gente acerta ruído de pintura? Corte. O corte significa polimento, tá? Pintura ficou áspera, tá? Vai com uma lixinha, vai com filtro de papel. Eu não falo muito de filtro de papel, mas eu uso lixa mesmo, tá? E hoje em dia está um pouco mais fácil achar as lixas que a gente precisa, tá? Antigamente era muito difícil achar uma lixa 1200, uma lixa 2000. Hoje tá um pouco mais tranquilo, né? Uma lixa 2000 já faz um trabalhão, uma 1200, né? Uma 800 sem fazer muita força já vai acertar a sua pintura, com certeza. Tá? E tem os polidores, né? Tem massa, tem cera. Tem que tomar cuidado com massa e cera se você for aplicar mais coisas em cima da pintura. Tá? Usar massa é muito legal, usar cera é muito legal, o compound da Tamiya é muito legal, o Mr. Finisher é muito legal, tudo isso é muito legal, desde que não vá mais nada em cima da pintura. Você terminou a pintura, não vai vir mais verniz, não vai vir mais tinta, tá? Porque esses produtos polidores, eles costumam ter elementos cerâmicos, elementos antiaderentes, tá? Eles vão atrapalhar a aderência das próximas camadas de tinta. Então não é legal você pintar uma superfície que está suja de cera, suja de massa, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Então se vai coisa por cima, se vai decal, verniz, wash, né? Você está ali no meio do kit na pintura e o negócio deu textura, uma lixinha, tá? Lembra, polimento é sempre lixa com água, com bastante água, tá? Bastante água, você vai passar lá a sua lixinha 800, sua lixa 1000, seu coadorzinho de café, sempre com água para não entupir os poros da lixa. Tá? Você pode ter uma folha de lixa aí, né? Uma lixa 300, tá? Lixa 300 não é uma lixa de polimento, tá? Mas se você usar o verso dela, a parte de papel, aquela parte marronzinha dela, você consegue polimento, né? Então, tecnicamente, uma lixa, na verdade, são duas. Mas eu não posso deixar de falar, como professor de plasticomodelismo, como professor de aerografia, né?
tem que tomar cuidado com o porquê que a sua tinta ficou áspera, porquê que sua pintura ficou áspera. Tá? Esse é o X da questão. Tá? Três coisas basicamente podem desvirtuar a textura da sua pintura. Tá? Então, fica de olho aí. Tá? Primeira coisa, problemas com diluição. Você está diluindo mal, você está diluindo com o diluente errado, você está diluindo pouco, você está trabalhando com a tinta muito grossa, né? Você está trabalhando com diluentes de baixa qualidade. Alguma coisa está atrapalhando a diluição da sua tinta, isso pode ser refletido no seu kit com aspereza, casca de laranja, ruído e blá blá blá. Tá? Então, primeira coisa aí, acertar a diluição. Tá? Tá usando tinta base d'água, tá? Tem que ver se você está acertando a técnica, se não é melhor trocar para um álcool isopropílico, se não é melhor trocar para uma cera, né? Fazer um filtre, alguma coisa desse jeito, né? Para aumentar a sua solvência aí e diminuir a casca de laranja. Tá? Um dos fatores de casca de laranja é a diluição. Segundo fator de casca de laranja, de textura, de aspereza em pintura, é técnica de aerografia, fundamento de aerografia. Tem gente que acerta a tinta, acerta a diluição, tá com aerógrafo bom, tá com compressor bom, erra fundamento, erra a forma de aplicar a tinta, o ângulo do aerógrafo, a rota de fuga, tá? Põe pressão demais no aerógrafo, trabalha com pressão acima de 30, 35, 40, o negócio parece um turbo de Scania espirrando, né? Pressão de menos dá muita aspereza, né? Então o pessoal trabalha com um compressorzinho pequeno, né? O compressorzinho coitado, aqueles mini compressor cansado, não consegue empurrar a tinta direito, não consegue cavitar a tinta direito, aí o cara usa um compressorzinho, tá lá com 10 PSI, 9 PSI, bota uma tinta grossa lá dentro, sabe? O compressor fica com asma de tentar empurrar aquilo ali. Baixa pressão dá aspereza, pressão demais dá aspereza também. Pressão demais você aumenta demais a oferta de oxigênio sob pressão na hora da secagem da tinta, tá? E a tinta pode secar mais rápido, porque ela tem uma oferta de oxigênio muito grande e é um oxigênio sob pressão, é um oxigênio que pressiona as moléculas de tinta, incentivando elas a reagir. Tá? Outra coisa que pode dar asperência é distância, né? Tem cara que pinta, né? O cara pinta contemplativa a pintura do cara, tá? Não, aerógrafo é fechado, uma mão aqui, outra aqui, assim, ó, que te traçando o aerógrafo, né? Que a aerografia não faz nuvem. Se você faz nuvem é porque a sua tinta está secando antes de bater no kit. Você está jogando tinta fora, está deixando sua pintura áspera, né? Então tem um problema aí de aspereza que é graças a fundamentos de aerografia. Tem vídeo de fundamentos de aerografia do blog Chiquito. Pega lá no curso de plasmodelismo. E existe um terceiro fator, tá? Que também é bastante comum, que é tinta demais. Tinta demais, muito primer, muita tinta, camadas enormes e vai virando um sanduíche de coisa, uma coisa grudada na outra. Excesso de tinta também pode gerar aspereza. Tá? As retrações de uma camada na outra, a gente já falou disso hoje, a retração de uma camada na outra pode gerar aspereza. Tá? Então, se deu aspereza, ficou com textura, com ruído, com casca de laranja, polimento. Tá? Se está acontecendo sempre, toda a pintura está ficando áspera, está usando tinta brilhante, o negócio está ficando áspero, precisa dar uma olhada nesses aspectos que eu comentei aqui. Última pergunta de hoje. Não me mandaram muitas perguntas, mas me mandaram boas perguntas. Eu vou ler a última pergunta de hoje, deixei essa por última porque essa daqui é mais polêmica. Né? Gostamos de polêmica às vezes. Pergunta do Vitor Graff, nosso amigo diretamente da Colômbia, fazendo aqui pelo Instagram. Como planejar um modelo para ser Best of Show? Perguntinha boa essa. Perguntinha boa. O que é um Best of Show?
O Best of Show é aquele kit que vai ganhar a premiação máxima de um evento. Não só a sua premiação de categoria, não só a sua subcategoria, mas ele vai ser eleito o melhor modelo de toda a convenção. Tá? Como produzir o melhor modelo de toda a convenção? Tá? Para responder, eu vou até tomar um café. Fui até encher minha canequinha aqui de café. Volta a luzinha aqui. Como ganhar um Best of Show? Tá? Isso aqui daria um tema sozinho de um vídeo aqui. Mas eu vou tentar ser sucinto para caber neste vídeo de hoje. Primeira coisa, o objetivo é o Best of Show. Vale a pena você pegar o estatuto do evento da qual você vai expor antes de começar a montar seu kit e entender os critérios de avaliação e arbitragem do seu modelo. Entender por onde vai começar a avaliação. Essa cartilha pode mudar de um evento para o outro. Tem evento que usa tais referenciais, tem eventos que usam outros, né? IPMS é diferente de Euromilitaire, né? Falando assim internacionalmente. Então é interessante você dar uma olhada no estatuto do julgamento para você entender primeiro o que vai ser julgado dentro do seu kit. Tá? Após isso, tá? Você tem que se certificar de você ter um projeto consistente. Tá? Então, você vai ter que ter uma execução perfeita. Você vai ter que brilhar na montagem, na pintura, na funilaria. Não vai ter marca de cola, não vai ter erro de pintura, não vai ter silver, não pode ter nada dessas coisas, tá? Porque você vai ter que concorrer com 200, 300, 1.000, 2.000 modelos. Então, seu modelo não pode ter margem para alguém falar este modelo não está perfeito. Então, no Best of Show, você vai ter que buscar a perfeição. Então, se certifique de ter uma boa execução. Tá? Não caia no chororô. Você quer ganhar Best of Show? Vai em kit bom. Vai em Tamiya, vai em Edward, vai em kit bom. Não vem com chororô de mas ele ganhou com Tamiya, eu montei o meu Smer. O meu Smer é muito mais difícil de fazer do que um Tamiya. Não caia nessa. Tá? Você tá com o Best of Show na cabeça, você tá começando um projeto para ganhar um Best of Show, a escolha do kit é importante, a escolha da versão é importante, tá? E o seu kit ele tem que dar um show, visual. Então, você tem que se preocupar com todos os detalhamentos, tá? Tem que ter after, fotoete, resina, né? Coisa impressa, scratch, né? Se você é bom de scratch, fazer bastante scratch, puxa cabinho, não sei o que, vai na máxima reprodução. Tá? Procure sempre dar uma saidinha da curva, né? Então, vai fazer um avião, arranca motor, abre asa, né? Vai fazer carro, tá? Não basta você fazer um capô aberto, tá? Você tem que abrir a porta do carro e a porta do carro tem que ter as dobradiças, né? Então, assim, você tem que pensar fora da curva e não negar nenhum detalhe para o seu modelo, tá? Você vai ter que penar aí na execução, né? E o que eu falei, não adianta você falar, mas eu fiz mais trabalho, ou meu kit é mais difícil, tá? Isso daí não vai ser critério para aceitarem, por exemplo, uma marca de cola, uma impressão digital, ou, sei lá, uma marca de injeção que ficou para fora. Então, fique esperto, né? Você está querendo ganhar a bagaça, não pode ter margem para discutirem com o seu kit, tá? E, lógico, os Best of Shows costumam ter uma bonita apresentação. Tá? Tamanho importa, tá? Vou chegar por quê? Não deveria, mas tamanho importa. Tá? A apresentação é importante. O seu kit, para ganhar o Best of Show, ele não tem que convencer os juízes da categoria dele, o pessoal que passou ali a manhã inteira de domingo em volta do seu kit. Para você ganhar um Best of Show, você tem que convencer todos os juízes do evento. Tá? E os juízes todos não passaram o dia inteiro em volta do teu kit. Eles passaram rapidinho
e bateram o olho assim, tá? Então o seu kit ele tem que ser marcante, ele tem que ter o punch, ele tem que chamar a atenção de quem não vai ficar cozinhando galo em cima dele o dia inteiro, tá? Então tem que ter apresentação, tem que ter base. Por isso que kits grandes às vezes são privilegiados, porque eles chamam mais atenção, né? Eles têm que ser escolhidos por alguém que não ficou olhando para ele o dia inteiro. O cara ficou, vamos dar um exemplo, você está tentando um Best of Show com um diorama de militaria, você tem que ganhar o voto no seu diorama de militaria de um cara que ficou o dia inteiro olhando o carro. Ele não ficou avaliando militaria, tá? Ele não vai ver uma por uma para falar assim, olha, tem um kit ali, ó, tá ali atrás daquele Panzer III ali, ó, aquele ali, eu achei que aquele ali é o Best of Show, né? Esse aqui não, aquele outro do lado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, pra você ganhar o Best of Show, você tem que ser receptivo aos olhos, tem que chamar um pouco de atenção. Tem que trazer o olho dos juízes que não estão julgando o teu kit para o seu kit, tá? E saber que mesmo se você cumprir essa tabela, escolher bem o kit, apresentar bem, ser meticuloso, ser detalhista, não cometer erros, ainda vai ter uns 2 ou 3 igual o teu na convenção ou mais, dependendo da convenção que você tiver, né? Tem convenção aí que tem trabalhos espetaculares, tá? Aí, por isso que às vezes entra critérios que não deveriam, mas acabam virando aí o fiel da balança, do tipo tamanho, né? Às vezes o cara, um kitzinho desse, o outro 1,5 m de kit, o juiz vai acabar dando para 1,5 m, porque tem mais volume de trabalho, deu mais trabalho de levar para a convenção. Às vezes o pequenininho está até melhor, assim, artisticamente ele até merecia mais, mas, sabe, como que você convence isso de um cara que não ficou o dia inteiro olhando para o modelo? Então você tem que ter isso na sua cabeça, tá? Tem que escolher bem a versão, tem que ser uma versão impactante, bonita, bem executada, tá? Tem que acertar a mão no lettering se você for fazer algo militar. O negócio tem que estar reluzente se você for fazer um carro, alguma coisa assim, tá? Não se apegue aos detalhes, nenhum detalhe é demais, tá? Porque mesmo se você cumprir todas essas regrinhas que eu passei aqui para você ganhar um Best of Show num evento, vai ter uns 3 ou 4 no mesmo patamar que o seu, tá? Então, assim, pode saber que às vezes você chega com um Best of Show num evento e você não leva o Best of Show porque, por algum motivo, deram um Best of Show para outro, tá? Não se chateie, tá? Não se chateie, faz parte da vida. Que bom que tem tanta gente fazendo kit em tão alto nível assim, né? Pensa pelo lado positivo, leva em outro evento, se prepara para o próximo e por aí vai, tá? Bom, foram 4 perguntas só. Separei, tinha mais umas, mas achei que não valia a pena, ou que eu já tinha respondido em outros episódios do Chiquito Responde. Então, esse vídeo já tem tempo suficiente, eu vou encerrar ele por aqui. Lembrando sempre, esse vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Pensa em um padrinho também, vem ganhar aí desconto nas empresas parceiras, vem ajudar o canal a manter as portas abertas, funcionando pleno e forte. O link está aqui na tela, está na descrição. Você pode ser também membro do canal aqui, você clica seja membro, você pode ser um padrinho do blog do Chiquito aqui pelo YouTube. Vou encerrando por aqui, esse foi mais um episódio do Chiquito Responde, a gente volta um dia com mais um capítulo. Ficou com uma dúvida, tem alguma pergunta legal para fazer? Comenta aqui, a gente responde, se sua pergunta for boa, ela pode estar num próximo episódio do Chiquito Responde. Vou ficar por aqui, fiquem bem. Fiquem em paz. Até o próximo vídeo do blog. Beijo, fui.